Nosso amigo Paulo, na manhã de hoje, está todo mundo de férias, né? Tudo bem? Tudo bem? Todo mundo de férias, já viu, né? Nosso amigo Paulo é do Espiritismo.net, tá? Ele vai falar a respeito do que vem por aí, ele vai contar, certo? E vai estar à disposição daqueles que quiserem, tá bom? Nós vamos fazer então uma leitura de abertura, recebendo aqui os nossos amigos que estão chegando. Do livro Fonte Viva. A lição é a de número 36, afirmação esclarecedora. E não quereis vir a mim para terdes vida. Como dito por Jesus, está registrado no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 40. Quantos procuram a sublimação da individualidade precisam entender o valor supremo da vontade no aprimoramento próprio. Os templos e as escolas do cristianismo permanecem repletos de aprendizes que vislumbram os poderes divinos de Jesus e lhe reconhecem a magnanimidade, caminhando, porém, ao sabor de vacilações cruéis. Creem e descreem, ajudam e desajudam, organizam e perturbam, iluminam-se na fé e ensombrecem-se na desconfiança. É que esperam a proteção do Senhor para desfrutarem o contentamento imediato no corpo, mas não querem ir até Ele para se apossarem da vida eterna. Pedem o milagre das mãos do Cristo, mas não lhe aceitam as diretrizes. Solicitam-lhe a presença consoladora, entretanto, não lhe acompanham os passos. Pretendem ouvi-lo à beira do lago sereno, em preleções de esperança e conforto. Todavia, negam-se a partilhar com ele o serviço da estrada, através do sacrifício pela vitória do bem. Cortejam-no em Jerusalém, adornado de flores, mas fogem aos testemunhos de entendimento e bondade à frente da multidão desvairada e enferma. Suplicam-lhe as bênçãos da ressurreição. No entanto, odeiam a cruz de espinho que regenera e santifica. Podem ir na vanguarda edificante, mas não querem. Clamam por luz divina, entretanto, receiam abandonar as sombras. Suspiram pela melhoria das condições em que se agitam, todavia, detestam a própria renovação. Vemos, pois, que é fácil comer o pão multiplicado pelo infinito amor do Mestre Divino, ou regozijar-se alguém com a sua influência curativa. Mas para alcançar a vida abundante, de que ele se fez o embaixador sublime, não basta a faculdade de poder e o ato de crer, mas também a vontade perseverante de quem aprendeu a trabalhar e servir, aperfeiçoar e querer. E nós estamos aqui todos juntos
reunidos nesta manhã de domingo, no início de mais uma semana, para agradecermos a todos aqueles que de alguma forma nos permite realizarmos esses momentos edificantes. Que a paz de Jesus, o amor infinito de Francisco de Assis, todos nós, consiga penetrar em nossas mentes, nossos pensamentos, em nossos corações, que possamos envolver na mais perfeita harmonia ao nosso querido amigo Paulo, que veio nesta manhã trazer essa mensagem, divulgar a mensagem do Cristo para todos nós. Senhor Jesus, abençoa-nos e que possamos fazer desta manhã uma manhã de muita alegria, de muita paz e de muito entendimento entre nós. Que Jesus nos abençoe. E aqui o nosso amigo Paulo. Posso? Pode. É interessante, a gente sempre prepara o estudo, né? E aí a página, ela bate. Ela é importante, acaba direcionando um pouco a nossa trajetória. Então, o tema que a gente vai abordar hoje aqui são os problemas atuais e o Espiritismo. Então a gente precisa entender duas coisas. Primeiro, quais são os problemas atuais e o que é o Espiritismo, certo? Para que a gente possa ver qual tipo de resposta os espíritas, e não o espiritismo, porque o espiritismo é um movimento espírita. Os espíritas somos cada um de nós. E a doutrina espírita é a doutrina que foi organizada de maneira pedagógica por Allan Kardec. Vou colocar mais ou menos essas definições sobre a mesa sem entrar no tema ainda. Então, vamos começar. Quais são os problemas atuais? Alguém pode falar algum problema atual da sociedade, da humanidade como um todo? Egoísmo. O Egoísmo. Egoísmo. Violência. A violência. Fome. Intolerância. Aí a gente entra por todos os níveis, né? São intolerâncias filosóficas, intolerâncias religiosas, intolerâncias a desigualdade. Qual outro problema? Violência. Problema ambiental. Mais algum? Agora vamos filtrar aqui desses problemas. Quais são os problemas que a humanidade nunca teve, que começou agora? Quais são? Que não vem desde o passado, que começou agora. Quais deles? Vocês falaram de violência. A gente era extremamente pacífico, né, no passado. Todas as civilizações antigas, nenhuma guerra, ninguém nunca quis dominar nenhum outro povo, dominar o território. Qual outro problema? Era... Deixa eu ver. Fome. Real, nunca teve fome aqui. A gente vivia no Jardim do Éden até a Idade Moderna. Todos nos alimentávamos muito bem, não tinha carência de nada. Desigualdade, todos éramos iguais. Todos éramos iguais. Estou falando em termos de sociedade, tá? Não estou falando em igual, estou falando em termos de sociedade. Todos éramos iguais. Tinha nenhum poder tirânico, nenhum problema político, nenhuma monarquia totalitária, nenhum governo totalitário, nada. Isso começou agora, é moderno. Mais outro problema aqui que falar: fome, egoísmo. Egoísmo não é um problema, né? Egoísmo não é um problema. Ganância. Ninguém nunca foi ganancioso, não foi até a idade moderna. Então, esses problemas que a gente está tratando aqui como problemas atuais. Intolerância, né? Intolerância, de maneira geral. Isso
Também, homofobia é algo que começou agora. Nunca houve no passado, nunca houve nas nossas civilizações antigas pessoas que nascessem em um determinado corpo físico, mas com uma polaridade, uma escolha em um outro, não na direção contrária, sim na mesma direção do corpo que nasceu. Gente, quando a gente se debruça sobre a doutrina espírita, todos esses problemas que a gente pode levantar aqui como atuais são problemas que nos acompanham desde o momento que, durante o nosso processo evolutivo, a partir do momento que saímos do que nós chamamos de reino animal, entramos para a etapa hominal. Qual é a grande diferença entre o animal e o homem? Livre-arbítrio, entre outras coisas, né? Mas o livre-arbítrio. E por que a gente ganha o livre-arbítrio quando chega na fase humana da nossa evolução? Ou no início da nossa fase humana? Vamos colocar assim, no início da nossa fase humana, que estamos nos desenvolvendo ainda. Podemos nos chamar todos, como humanidade, somos humanos, uma civilização avançadíssima. Em termos tecnológicos, a gente até tem um grande avanço. Mas em termos morais, em termos humanamente falando, estamos lá? Então ainda estamos numa caminhada. Mas o que é que acontece quando a gente ganha o livre-arbítrio? A gente ganha o livre-arbítrio porque a gente ganha mais o quê? Razão. E razão? Consciência da individualidade. Consciência da individualidade. Está faltando uma coisa. Inteligência. Inteligência é relativa porque o animal também tem alguma inteligência. Razão, ele também, a gente pode dizer, olha, tem uma certa inteligência. Vamos falar em sentimento? Tem mais ou menos algo que é uma emulação do que será o sentimento, né? Mas nós ganhamos outra coisa, além do livre-arbítrio. Porque o animal não tem, ele não escolhe, ele age por instinto. A gente ganha evolução? A gente já vem de um processo evolutivo. A gente tem poder de escolha. O princípio inteligente dorme no mineral, acorda, começa a sonhar no vegetal, acorda, se anima no animal e passa a fase hominal. Como, agora não mais como princípio inteligente, nem como princípio vital, mas agora como espírito. E o que é que o espírito tem que nessas outras fases ele ainda não havia despertado? Além do livre-arbítrio, claro, consciência divina, mas ganhamos um mapa, ganhamos uma coisa que até esse ponto ninguém tem. Que mapa é esse? Que mapa é esse? Aí começa aquela nossa, eu falei da tecnológica, né? Eu já estava dando, digamos, um mapa moral. A partir daí passamos a ser, quando recebemos o livre-arbítrio, passamos a ser o quê? Responsáveis pelos nossos atos. Construtores do nosso futuro. Co-criadores da nossa evolução. Todos ganhamos essa possibilidade quando passamos ao reino nominal. Então, a partir desse momento, problemas que não existiam antes passam a existir, não é? E aí vem todos esses problemas. E quando eu achei interessante colocar como um problema da humanidade o egoísmo. Ai, danado, o pessoal que estuda, aí eu vou ter que adiantar isso, porque o egoísmo não é só um problema. Ele é a raiz de todos os problemas que possamos imaginar que existiram ontem, existem hoje e temos que extinguir no amanhã. Não pode mais existir no amanhã. E como é que a gente combate o egoísmo? Agora, vamos pular isso lá para o etapa. Tá? Tem um conjunto de questões no livro dos Espíritos que falam um pouco sobre isso. Então, vamos colocar assim, desde o princípio da nossa evolução, quando ganhamos o livre-arbítrio, evoluímos na nossa capacidade de raciocínio, estamos evoluindo até hoje, ganhamos um mapa. Esse mapa é o mapa moral.
Aí temos que começar a desenvolver mais a nossa inteligência. E a nossa inteligência vai nos levar a entender o que é o bem e o que é o mal. Correto? O que é certo e o que é errado. A partir desse balanço, criamos uma coisa chamada bom senso. Temos bom senso? O meu é um bom senso, o da senhora é outro, o seu é outro, o seu é outro. Cada um tem um bom senso, correto? Mas será que esse bom senso é bom senso mesmo? Ele depende do quê? Depende da maneira como a gente vê o mundo, depende da nossa evolução. E aí depende do nível evolutivo que a gente está. O que é bom senso para mim pode não ser bom senso para o Chico Xavier. Vamos colocar assim, né? O que é bom senso para mim pode não ser bom senso para o Divaldo Franco. O que eu acho certo pode não ser certo para Paulo de Tarso. Entende? E aí que a gente tem que começar, agora vamos pensar. Já falamos dos problemas, então são muitos problemas. Né? Intolerância, guerra, fome, problemas ambientais. Mas será que lá atrás a gente também não interferia no planeta? Então, a gente tem que começar a equilibrar as coisas. O que é realmente o problema? O problema é a nossa intolerância? O problema é a nossa violência? Esse é o problema? O problema é a guerra? Esses são os problemas realmente? Não, é o orgulho. Começa por aí. Somos nós. Hã? Acho que o problema somos O problema somos nós. A gente às vezes não ajuda muito, né? Mas é esse o problema? São consequências. Qual é a causa do problema? Vocês E aí têm- onde entra o... Tudo é tudo. Entra o... Qual é a causa de todos os problemas? Entra o... egoísmo. Na raiz, se a gente for analisar, na raiz de todos os problemas está o egoísmo. Mas o egoísmo em si, ele é o problema? Ou ele foi importante para nós durante o período da evolução? Então, o que é que a gente tem que fazer? Destruir o egoísmo? Ou entender o que é o ego? Ou nos entender? Lembra da frase que está lá no Oráculo de Delfos? A gente no movimento espírita, né, repete muito essa coisa filosófica do conhece a ti mesmo. Tá bom, vamos fazer um negócio? Vamos meditar. Vamos nos conhecer e digamos que em 3 encarnações a gente consiga conhecimento relativo da nossa natureza. Quem eu sou como pessoa. Não estou falando da humanidade, não, estou falando de mim. É um mergulho profundo no meu consciente e inconsciente. Então descobri, eu sou. E aí? O que é que eu faço? Conheço. Todo mundo aqui conhece a causa de todos os problemas da humanidade. Acabamos de dizer, egoísmo. Todos sabemos, o problema é egoísmo. E como é que a gente resolve isso? Como é que a gente vai resolver? Fiz um mergulho profundo, conheço a mim mesmo relativamente. Estou no plano que eu já subi um degrau, já estou naquele plano. Eu me conheço, eu conheço. Eu sei como eu vou reagir em determinadas situações. E aí? Qual é o benefício que isso traz? Eu conheço a mim mesmo, vamos lá. Qual é o benefício? Resolvi os problemas? Resolvi meus problemas individuais? Não. Eu descobri quais são. Oh, isso já é um grande passo. Porque a segunda parte dessa frase lá no Oráculo de Delfos é: homem, conhece a ti mesmo. Homem no sentido de humanidade. Vocês entendem isso? Humanidade. O indivíduo conhece a ti mesmo e transforma-te. É esse outro passo. Para me transformar, para transformar as minhas reações, as minhas ações, o que é que eu preciso? O codificador fala de uma coisa maravilhosa chamada vontade. Vontade.
gente já falou, já elencou vários problemas atuais, que são problemas que acompanham a humanidade há muito tempo. Falando sobre isso, falando da intolerância, falando da violência, da guerra, da tirania, da vontade de angariar cada vez mais, né, que a gente vulgariza como egoísmo, mas não é egoísmo, é ganância, é sede de poder, é não estar satisfeito com o que tem. A gente está satisfeito com o que a gente tem? Está satisfeito com a posição que você está? Não estou falando social, não. Eu não estou falando da posição social. Não estou falando da casa, do carro, do trabalho. Não estou falando da conta bancária. Não estou falando disso. Agora vamos lá, vamos começar a mergulhar nesse conhece a ti mesmo. Todos nós estamos confortáveis no patamar evolutivo que estamos? Não? Tem certeza? Todo mundo tem certeza? Vocês não estão confortáveis com quem vocês são? Podia ser melhor. Podia ser melhor? A gente podia ser melhor? Então tá. Então a gente pode finalizar a palestra. Todo mundo já sabe o que fazer. Só falta A fazer. gente sabe que tem que se conhecer, mas falta um pouco mais de vontade para fazer isso. Vontade de trabalho. Trabalho, esforço. Olha só, a gente já está começando a colocar uns antídotos aqui para esses problemas. Precisa de quê para resolver o problema? Vontade, trabalho, esforço. E aí vamos colocar assim, um esforço disciplinado na direção do problema que eu tenho. Porque uma vez que eu descubro o problema, eu vim até com mochila ali, né? O que a gente faz normalmente com o problema? A gente sabe ter. Ou então, aí eu tenho uma analogia um pouco mais interessante, né? Porque o problema não fica embaixo do tapete. Ele nos acompanha para onde a gente vai. Aí a pessoa está aqui, cansadíssima, você está estressante, ai que horrível, meu ambiente, quero viajar, quero tirar umas férias, vou para Cancún, vou para Jaconé. Mais fácil, muito mais difícil. Vou para a praia, vou dar uma aliviada, vou para Paquetá, passear. Aí vamos. Aí o que acontece quando a gente chega lá? Ah, de novo a gente se aborrece, que esse hotel é horrível, esse café, a internet não funciona. Ah, que está tudo atrasado, está quente demais, está frio demais. Não é isso. Por que isso, gente? O problema ficou lá em casa, embaixo do meu tapete? Não, mas não é problema comigo. Então eu prefiro usar a seguinte analogia. Eu tenho uma mochilinha, eu vejo o problema, aí eu mochila, costa. O que é que vai acontecer com a minha mochila? Ela vai ficando cada vez pesada. Eu consigo avançar num degrau com a mochila muito pesada? Consigo, com esforço, mas a mochila está pesada. Mas vai ter uma hora que eu não vou conseguir mais subir a montanha, porque a minha mochila está cheia de problema, que eu não resolvi, que eu não quero olhar para ele. E aí a gente olha para o problema da sociedade, né? O problema é o egoísmo, o problema é a ganância, o problema é o autoritarismo, tem os problemas políticos, problemas sociais, intolerâncias de todo tipo. Isso acompanha a gente há quanto tempo? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar assim, a gente puxa um problema, mete a mão nem olha, pega o problema. Ah, esse aqui é legal, não, esse aqui. Aí pega um que a gente, opa, esse problema aqui eu tenho que resolver. Aí olha para o problema e fala, bom, tem que te resolver. Pelo menos agora eu sei que ele existe, eu sei que ele está comigo, está na minha mochila, quero tirar, quero resolver. O que é que eu faço? Eu vou usar esse problema como uma âncora me segurando, ou eu vou usar esse problema como uma meta? Eu joguei lá para frente. Joguei para lá. Meu problema foi para lá. Então, eu sou uma pessoa intolerante. Quero resolver esse problema. O que é que eu faço? Uso uma meta, gente. Tem meta. Meu objetivo na próxima encarnação é ser menos intolerante, menos possível. E aí eu vou ficar 3, 4, 5, 6, 10 encarnações tentando ser menos intolerante. Eu vou jogar isso como meta. Isso deixa de ser uma âncora
no meu avanço, na minha evolução, e passa a ser um alvo a ser conquistado. Eu jogo lá na frente com um gancho, pum, segura a corda e vou. Estou escalando a montanha, porque eu tenho uma meta. Isso não é analogia minha, tá? Isso é a analogia que eu vi num seminário do Álvaro Crispino sobre mediunidade. Ele estava falando isso. A gente quer evoluir como médium, mas a gente está aqui, ó, com a nossa parte anímica cheia de problema, porque eu não sou só eu. Eu sou um conjunto de individualidades que encarnaram ao longo do tempo, cada um com um problema, e muitas vezes eu tenho o meu gatilho, e aí eu passo por uma situação, tomei uma fechada no trânsito, meu Deus do céu, vim aqui de Uber hoje, que era para nem pegar em carro. E já vim reclamando, olha que absurdo que esse cara faz aqui. Então, aí eu tenho um gatilho que me joga para uma reação que eu tive há 4.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, 300 anos atrás. Esse gatilho me joga lá, meu emocional está lá, tá? Eu estou aqui. E é aí onde está o problema. Eu estou aqui, mas meu emocional está lá. Aí eu, na hora, vou lá no arquivo, que a gente chama de subconsciente. Edson. Pá! Resolvi. Claro que não, queria outro problema. Mas por quê? Eu ainda não iluminei esse meu arquivo de emoções. Eu ainda não iluminei, eu tenho que chegar lá e resolver isso. Será que isso funciona para a sociedade como um todo? Vamos colocar assim. Nós temos uma escala evolutiva, certo? Temos uma escala evolutiva. Vamos colocar assim. A gente já falou, celular, mineral, vegetal, animal, hominal, estamos na caminhada para angelical. Kardec divide de uma maneira simples, não é uma maneira fixa, tá? Ele divide de uma maneira pedagógica para que a gente entenda uma escala relativa da evolução espiritual. Qual é a escala real? Não sei. Ninguém sabe. Os espíritos também não falaram muito sobre isso. Falaram, bicho, olha só, você sai do átomo ao arcanjo, tá? Você começa aí, simples e ignorante, vai avançando até a angelitude, até o máximo grau de evolução e perfeição que o espírito pode atingir. E aí na revista espírita ele tem um outro papo, fala depois que os espíritos atingem o nível do espírito puro, os espíritos puros deixam de ser espíritos errantes. Eles têm uma morada fixa agora. Eles não precisam mais de um contato com a matéria para evoluir. Nós precisamos. Então a gente está ainda naquele matéria de espírito, essa dualidade. Então nós somos espíritos errantes. Por quê? Porque a hora a gente está lá, mas a gente não tem capacidade de continuar lá no plano espiritual, no mundo espiritual, vamos chamar assim, e temos que voltar para a matéria. E voltamos para o contato com a matéria. Evoluímos mais um pouquinho, vamos para lá. Continuamos estudando lá, aprendendo as coisas. Opa, volta para a matéria. E a gente vai nessa coisa sem endereço fixo. A gente não tem endereço físico ainda na espiritualidade. Quando a gente chega lá, abre uma nova escala de evolução. Mas aí, Kardec coloca assim, quando você chega a espírito puro, a escala é única. É como se todos os espíritos puros fossem iguais. Ou seja, nenhuma perfeição que eu tenho hoje, nada que eu tenho hoje de errado, se eu faço uma coisa, se eu falo de um jeito que fere alguém, que deixa alguém chateado, ou alguém fala de uma maneira que me... aquele irmão, meu Deus do céu, eu podia encontrar um poste. Não é? Isso não vai existir quando a gente se tornar espírito puro. Essa é a visão que Jesus tem de todos nós, tá? Vamos colocar assim. Quando Jesus encontrou Públio Lentulus, ele estava vendo Emmanuel. Alguém sabe do que eu estou falando? Há 2.000 anos atrás, Emmanuel foi o guia espiritual de Chico Xavier. Escreveu diversas obras, inclusive esta afirmação esclarecedora aqui no Fonte Viva.
ele traz uma trajetória. Então, Emmanuel, quando conversou com o Públio, senador Públio Lentulus ali, às margens, ele falou ao senador, mas o que ele estava vendo? A gente acha que ele estava vendo Emmanuel, mas ele devia estar vendo lá na frente já, porque Emmanuel ainda se tornará. Então, nós estamos nessa caminhada. Então, chegamos à caminhada ao ponto que a gente não precisa mais da matéria para evoluir. Abre-se uma nova escala de evolução. Nessa escala de evolução, lá no final, está o que nós chamamos de Cristos. Esses espíritos têm uma conexão com a divindade que nós não conseguimos compreender. Os espíritos que estão nesse patamar, eles governam, eles reinam sobre planetas, sistemas solares, galáxias, conjunto de galáxias. Eles são o que a gente chama, o que na Bíblia está como os eleitos do Senhor, fazem parte dos conselhos deliberativos da criação. Deus pensa, eles executam. A gente consegue entender o que é isso? Quando a gente chega a espírito puro, a gente consegue entender quais são as funções que esses espíritos têm. Tem coisa que a gente não imagina. Coisa que a gente não imagina. Esses caras fazem uma reunião no sol. Eles fazem as reuniões dos conselhos nas estrelas, gente. A gente conhece pelo menos duas, né? Quando Emmanuel conta no livro A Caminho da Luz, fala uma das primeiras reuniões próximas à Terra que aconteceram nos espíritos crísticos, controlam a evolução do nosso sistema solar, foi quando decidiram que Jesus ia encarnar no planeta. É falar assim, alguém aqui tem capacidade de ler essa árvore? Ele é o governador espiritual do planeta. A gente chama hoje de governador, mas ele é o rei. Vamos lá, rei. Rei. É o rei do planeta, o imperador do planeta. Então vamos falar assim. Cada um pode chamar esse espírito do que quiser. Certo? O que interessa é que ele é o coordenador espiritual do planeta. Ele governa a nossa evolução. Todas as ovelhas que meu pai me entregou, né? Somos nós as ovelhas. Eu conheço o nome. Lá no livro Há 2000 anos está lá quando os exilados de Capela chegaram e falaram, vocês vieram para o meu rebanho. Eu vou andar com vocês, eu vou encarnar aí com vocês. Eu vou mostrar que a minha conexão com o Pai não diminui mesmo no corpo físico. Olha que difícil viver com o espírito deles. Já pensaram? É desafiador para espíritos que estão no nosso nível. Nós estamos ainda na escala imperfeita, exceto que tem algum espírito puro aqui. Nem precisa estar aqui, fica só na vibração, né, para ajudar. Encarnado aqui algum espírito puro. Nós estamos ali naquela escala de imperfeição ainda. Que Kardec dividiu em mais ou menos 5 níveis. Não vamos entrar nisso. Estamos aqui na escala de imperfeição. Depois vem os espíritos bons. Qual é a característica dos espíritos que estão nessa escala de imperfeição? É a matéria que se sobrepõe ao espírito. A matéria se sobrepõe ao espírito. É a nossa escala. O que é que a gente tem que fazer? Nos dispensarmos cada vez mais da matéria. E a gente está nessa caminhada, tá? Pode ser longa, pode ser devagar, tal, mas a gente está nessa caminhada. O nosso trabalho é que a gente passe ao nível que a gente dependa cada vez menos da matéria. Então, à medida que a matéria se sobrepõe sobre o espírito, que é o nível que a gente está, o mal aparentemente se sobrepõe ao bem. O mal se sobrepõe ao bem. Quanto tempo eu tenho? Que horas são? Que eu nem olhei. 20. Vou ter que acelerar. Então estamos nesse nível aqui. O mal se sobrepõe ao bem. Quando a gente vai para o segundo nível da escala, são os espíritos bons. O espírito se sobrepõe à matéria
e o bem se sobrepõe ao mal. Não é que não existe ainda mal. Falar nisso, quem criou o mal? Foi Deus? Não. O mal faz parte do nosso processo evolutivo. Faz parte da nossa ignorância relativa em relação ao espírito, ao plano espiritual, à nossa ascendência. Né? Então, vamos lá. Saímos, entramos no outro nível e passamos para o nível de espírito puro, que não precisa mais da matéria. E aí a gente vai trabalhar em outras funções que a gente ainda não entende. A gente não entende ainda muito bem o que é o mundo de regeneração. Eu vou falar do mundo de regeneração porque tem vários problemas. Uma coisa que a gente não falou aqui foi a depressão. Olha, tem problemas econômicos, tem problemas políticos, problemas sociais, problemas de justiça, problemas de intolerância, problemas de depressão, a nossa psique, né? É uma dificuldade. Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele tem um capítulo que ele trata sobre isso. Ele fala quais são os problemas morais, né? As compulsões morais que a gente vive. Uma das coisas que ele fala é o suicídio. Ele traz a estatística, né? Ele falou, olha, há 2 anos atrás, 1.500 franceses se suicidaram. Isso era alarmante para ele, né? No ano passado, 8.000 franceses. Olha que grau de desespero que as pessoas estão chegando. Olha os números de suicídio hoje. Mas aí o problema é o suicídio. O problema é a depressão. Onde é que está o problema? A causa, a raiz. Na raiz de qualquer problema que a gente enfrenta como sociedade está o egoísmo. Então, como é que a gente resolve isso? Aí vem a mensagem humana, o que é que a gente quer? O que é que a gente espera? A gente espera que o Cristo venha resolver tudo aqui. Um decreto? O decreto do Cristo tem valor, não é como qualquer decreto, não. É o decreto. É o decreto. É isso que vocês querem? Resolver o problema? A gente vai evoluir? Eles falam, olha, a partir de agora, fulano de tal, é espírito puro, anula-se qualquer resolução oposta. Agora eu sou espírito puro, resolveu o problema. É isso? Se fosse esse o desejo da divindade, ela não teria criado um conjunto de leis e um mapa moral para a gente seguir. Aí a gente tem que descobrir, tá bom, onde é que está esse mapa moral? Quando eu me tornei humano, entrei, vou falar assim, eu me tornei humano, vou dizer assim, quando eu entrei no reino nominal, entrei no reino nominal, tenho um pouco mais de razão, tenho livre-arbítrio, escolho, racionalizo, eu ataco ou não ataco? Ataco ou não ataco? Eu estou invadindo meu território, vou lá, não vou. Estão atacando meu amigo, vou lá, não vou. A gente começa por aí. A gente ganha um mapa. Onde está esse mapa? Está escrito nas pinturas rupestres, na caverna, onde a gente vivia naquele período? Está escrito? Alguém já viu? Consciência. Tá. O pessoal que estuda, né? Mas, tá bom. Qual é a religião que fala isso pra gente? Ou a filosofia, ou a ciência que nos diz que as leis divinas estão na nossa consciência. Tem alguma outra? Está na Bíblia? Está no Torá? Está escrito em algum pedaço de papel? Está escrito em pedra? Está na nossa consciência. Aí a gente vai começar a tratar do Evangelho agora. Para fazer isso rápido. O que é que a doutrina? O que é o Espiritismo em relação a Jesus? Como nós o enxergamos. O Espiritismo faz com que a gente entenda que ninguém morre. Correto? Ninguém morre. É uma doutrina, assim como a doutrina cristã, que Cristo pregava e depois foi se deturpando, né? Nós temos uma vida pós-morte. O Espiritismo é a única doutrina que fala isso? Não.
Existem várias outras. Existem outras doutrinas de reencarnacionismo, hinduísmo, budismo. O judaísmo, tem linhas do judaísmo que entendem que a alma retorna ao corpo mais algumas vezes. Por isso, aquela pergunta de Nicodemos, né? Tem a dificuldade de entender. Mas entenda que Nicodemos chegou, conversou com Cristo, mas cara, como é que a gente faz para atingir esse reino? Bom, você nasce de novo. Ninguém atinge o reino se não nascer de novo. Mas como assim? Um homem velho volta para a barriga da mãe e fica com Nicodemos. Você é um doutor da lei. Se você está com dificuldade de entender isso que é simples, que faz parte deste mundo, olha, o mundo de provas e expiações que a gente está, na categoria de espírito imperfeitos, você é um doutor da lei, eu esperava mais. Claro que dito isso, não é assim da maneira como eu estou falando. Porque eu acredito que Nicodemos tinha uma dúvida real, ele foi buscar o Cristo porque ele tinha uma dúvida, tinha uma esperança em entender. Essas são coisas simples. Imagina se eu começar a explicar a você o que é o reino, quais são as atribuições, qual é a conexão com Deus, quais são as maravilhas dos mundos, das galáxias, do cosmos que Deus criou. Olha como vai ser confuso para você se uma coisa que faz parte do teu processo evolutivo agora você está com dificuldade de entender. Então, existem várias doutrinas reencarnacionistas. Até aí, tudo bem? Continuamos nessa espiritismo, doutrina reencarnacionista. Mas tem algo mais. O que é que ele mostra para a gente? Não é só uma doutrina reencarnacionista, não é uma doutrina solidária entre as reencarnações. Opa! Existem outras doutrinas que falam que a gente reencarna naquela posição para pagar os pecados, os erros, né? Tem, o hinduísmo fala muito isso. Mas ele não fala especificamente de solidariedade entre as reencarnações, uma linha de continuidade. Então, o espírito que está comigo aqui hoje, encarnado, a alma, né, assim, Kardec coloca que a alma é o espírito encarnado. Ele não está comigo aqui pela primeira vez. Nós temos já, a gente já bateu alguns papinhos aí ao longo de várias encarnações. Como amigo, como inimigo. Então, por que eu estou em relação com ele? Ou com eles, ou com esse grupo familiar, ou com um grupo de trabalho, ou com a casa espírita, ou com um bairro, ou com uma cidade, um estado, uma nação. Quais são os graus de afinidade, os graus de familiaridade que temos com todos, e depois comunidade como um todo, que estamos todos conectados por um fluido que permeia tudo, que a gente chama vulgarmente na doutrina espírita de fluido cósmico universal, que seria a matéria essencial que gera todo o universo, e que André Luiz chama de fluido mais que ele fala que é um fluido nevrálgico, é como se fosse tudo que acontece nesse fluido, Deus sabe, Deus interage, então nós estamos em conexão com a divindade o tempo todo. O que é que a gente precisa acessar? A caixinha de ferramenta. Mas como é que a gente acessa a caixinha de ferramenta? Nos tornando espíritos puros. Como é que a gente se torna espírito puro? Acrisolando o egoísmo, diminuindo os nossos vícios, fortalecendo as nossas virtudes. Aí a gente espera que Jesus venha com decreto, ou espera que algum legislador, olha, legislador, Moisés, voltando atrás, traga um conjunto de leis para a gente seguir, aí vai resolver o problema da humanidade? Quando Jesus veio aqui, ele resolveu o problema da sociedade que ele vivia, que ele estava inserido. O que é que ele mais fazia? Ele alguma vez, em alguma passagem do Novo Testamento, está escrito que Jesus deu algum sermão para um bêbado. Ele exemplificava. Em algum momento, ele deu algum sermão, falou algo
para qualquer pessoa. Não. Ele dava o próprio exemplo. E para que nós entendêssemos naquela época quem ele era, ele curava povos. Ele fazia muitas coisas, né? Fazia muitas coisas. É muito interessante. Quando ele foi preso, até aí, olha, imagina os apóstolos. É que a gente acha, a gente ainda guarda isso, tá? De que ele resolveria todos os nossos problemas. Não achamos isso? Achamos. Ele vai dar um passe, né? Resolver o seu problema. É uma ilusão que até os apóstolos tinham. O homem alimentou não sei quantas mil pessoas com 2 pães, 5 pães e 2 peixes. Já imagina? Está lá, Sermão da Montanha, Jesus falando, tá, todo mundo sentado, multidão. Aí Pedro chega para ele: ô mestre, tá melhor despachar o pessoal aí, porque tem comida, só tem comida pra gente muito mal. Aí fala: Pedro, tá tranquilo, não se preocupa não. O que é que tem aí? Tá, deixa aí que eu distribuo. Fica calmo. Aí fala: pessoal, agora vamos dar uma paradinha, vamos fazer um lanchinho. Aí imagina o desespero de Pedro. Todo mundo vai passar fome, esse povo vai ficar bravo, não vai dar certo, não tem que sair correndo daqui. E ele começa a distribuir o pão. Pega o livro há 2000 anos e lê lá o que era aquilo que Lívia, a esposa de Públio Lentulus, que era Emmanuel, né? Era uma das vidas do espírito Emmanuel, fala. Vê lá o que ela fala, o relato que ela dá daquele pão que chegou para ela, o que era aquilo. Olha que maravilha que era aquilo. Todo mundo saiu alimentado. Aí o apóstolo disse: que é isso? O homem que joga a rede aqui, a gente pega mais peixe do que caber no barco. O homem fala: eu vou. Alimentou, segundo o folclore bíblico, né? Segundo o que está no Evangelho, a tradição evangélica, 5.000 pessoas. Só alimentou 5.000 pessoas. Estava todo mundo no mar da Galileia, ele dormindo num canto lá na proa, de repente vem uma tempestade, fecha tudo, vento, onda. Aí a gente agora vai: mestre, nós vamos morrer, vai afundar o barco aqui. Aí ele levanta, briga com o vento, acaba com a tempestade, acalma o mar, e ainda olha: vocês são homens de pouca fé. Vocês são homens de pouca fé. Depois ele vem caminhando sobre as águas. Aí só se fala: o Evangelho vai nadar rapidinho, a gente instala aqui no planeta o reino dos céus. A gente não acha isso, gente. Até que Jesus é preso. Até que Jesus é preso. Aí o que acontece aqui? É até uma reflexão que o Haroldo Dutra faz numa palestra dele, num seminário que ele tem. Jesus é preso. E todo mundo espera o quê? É Jesus. Não vai ser preso nada. Aí todo mundo começa assim. Aí ele começa a fazer umas coisas estranhas. Né? Ele vai. Aí ele é chicoteado. Aí ele é amarrado. Aí ele é levado para um, levado para outro, se mantém em silêncio. Olha, se eu sou rei, você diz que eu sou rei. Meu reino não é desse mundo. Está na hora dele agora fazer outra coisa. E aí ele vai. A cana, a coroa de espinhos, a cruz. E lá na cruz ele faz o gesto mais complicado que tem para a gente entender. Qual é o gesto? Quando ele está preso na cruz, ele diz algo. Ele diz 2 coisas. A primeira é: Pai, Pai, por que me abandonaste? Você acha que ele estava... É essa frase de Jesus que a gente guarda? Não, ele estava recitando um salmo, para que todo mundo soubesse quem ele é. Ele era o Messias. Olha, tem esse salmo aqui, que o Pai de Salomão, tá? Esse diz que é o Messias, sou eu. A palavra da cruz, que Paulo dizia, para aqueles que não creem, a palavra da cruz é loucura. Então ele estava completamente alucinado. Ele sendo assassinado ali, ele falou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele resolveu o problema da humanidade. Ele tirou o povo hebreu da escravidão romana. Ele reformou o Estado romano. Ele dominou a terra. Não. Ali
ser o nosso testemunho frente a todos os problemas que nós enfrentamos na nossa vida. Nós vamos resolver o problema da sociedade? Baixa uma lei para resolver o problema. Amar uns aos outros. É isso. Se a gente não quer cumprir lei, nós temos na sociedade falta de lei? Pelo jeito não, né? A gente tem um monte de lei. A gente segue. Não pega, né? Tem lei que não pega, olha só. Essa lei não pega. A lei não pegou. Só não adianta fazer lei para quem não quer seguir, para quem é rebelde, para quem é revoltado. O problema não é da sociedade, o problema é a reforma do indivíduo. Jesus não começou reformando a sociedade, ele não foi lá para o cargo de líder que ele tinha por direito e resolveu o problema. Não. Ele exemplificou para o indivíduo, para cada um. O problema do egoísmo é o problema individual. É claro que ele se transporta para a sociedade, porque somos indivíduos, partes, células da sociedade. Mas nós não resolvemos o problema da sociedade. Jesus não começou por aí, ele começou pelo indivíduo. Cada apóstolo dele foi transformado individualmente. Cada homem ou mulher, ao longo desse caminho que se iluminou, foi um trabalho individual. Foi um mergulho em si. Foi a vontade de transformar a si mesmo. Esse é o nosso trabalho. E o que é que o Espiritismo faz? Ele é o resgate do que o Mestre ensinou. Nós acreditamos que o Mestre de Jesus ensinou. É o resgate. Está trazendo o que o Cristo disse. Está esclarecendo coisas que ficaram obscuras. Está desenvolvendo coisas que ele não podia contar naquela época, porque a gente não tinha maturidade. Está mostrando que existe uma linha evolutiva, existe uma conexão. E mais do que isso, como tem uma linha evolutiva, nós temos espíritos que estão à nossa frente na caminhada. Os sistemas solares em que Jesus evoluiu já não existem mais. Ele já era um espírito Cristo há 4,5 bilhões de anos. Então ele é um espírito que tem uma caminhada de bilhões de anos à nossa frente. Ele é o que a gente pode chamar de consultor master. E ele saiu de lá, veio ao planeta conviver conosco. É claro que esse convívio é desafiador. Tem uma história de uma pessoa que conviveu com o Chico Xavier, e aí o Haroldo Dutra conta isso, né? Uma pessoa lá convivendo, falou, mas cara, deve ter sido maravilhoso, eu queria muito ter convivido com o Chico Xavier. Você queria não, você não sabe como era difícil. Era quase impossível conviver com ele. Ele sabia tudo que você pensava. Chegava perto dele, estava lá resolvendo as coisas, fazendo as coisas, vai no chão. Aí chegava, Zezinho, não pode ser assim não. Seja mais solidário, você perdoa um pouco, esquece isso, não age assim não. Mas não tinha falado nada para ele, ele já sabia. Entende como é difícil? Vamos viver com o Divaldo. Chega perto da aula de ação do Divaldo, da sensibilidade dele, já vê o mapa, assim. Pessoal, não é simples conviver com espíritos que estão muito à nossa frente. Mas eles são aqueles que já trilharam os degraus que a gente está trilhando hoje. Eles já chegaram a um nível que eles podem descer e não compactuar com as nossas vontades. Quer dizer, não, essa escolha eu já fiz no passado, mas hoje eu não escolho mais isso. Seria muito fácil para Jesus dizer, não, eu nunca disse que eu era ele, deixa isso para lá e tal, e vai saindo e acabou. Não seria. Era só ele dizer que tudo que ele disse é mentira. Mas ele podia fazer isso. Qual era o papel do Cristo aqui? É algo que a gente tem que resgatar, entender quem era o Cristo, porque nenhuma das religiões que as religiões, de maneira geral, falam sobre Jesus é a real. A gente precisa entender isso, qual era o papel do Cristo quando ele encarnou no planeta, que ele era o Espírito Cristo. Espíritos Cristo não erram, mesmo em contato com a matéria. Ele era governador espiritual da Terra. Ele não era um revolucionário.
não era um formador de tendência, não era um criador de uma nova religião. Ele não precisa disso. Ele veio para dar um testemunho. O Evangelho não é um monte de letrinha, um monte de palavras, um monte de frases, um monte de parágrafo e capítulos escritos num pedaço de papel. O Evangelho é uma vida. O Evangelho é o Cristo. Ele é o nosso guia. E por que a gente usa? A gente tem um guia, não tem? Qual o modelo e guia para a humanidade? Os Espíritos falam, veio de Jesus. Ah, questão 625, né? Onde estão a lei? Estão em nós. O Evangelho é o quê? É um lembrete. O que está escrito sobre ele é só um lembrete. Só para a gente lembrar qual foi o tipo de exemplificação que ele deu. E ele ainda dizia, vós sois deuses, desperta, brilha a vossa luz. Então, o que é que o Espiritismo pode trazer para os problemas atuais? Mostrar que ninguém morre. Mostrar que ninguém se afasta. Mostrar que quando a gente morre, não vai para o reino celestial, a gente continua aqui. Mostrar que a comunicação entre as mentes encarnadas e reencarnadas é algo da natureza. Mostrar que somos indivíduos espirituais e não materiais. Que tudo isso aqui é perecível e passageiro. Que o que o outro tem, que eu não tolero hoje, ele não vai ter amanhã. Que a polaridade, seja ela religiosa, sexual, política, é algo passageiro. Não é algo que nos acompanha pela eternidade, mas os nossos amores, os nossos vínculos, as nossas conexões com aqueles que caminham conosco, essas sim, nos acompanham pela eternidade. Faz parte da nossa família espiritual. Então, por que eu não aproveito esse momento de transição, que já vivemos há muito tempo, enquanto eu vou oferecer a minha oferenda, não deixo ela no altar e volto para me reconciliar com o meu irmão, me reconciliar comigo mesmo, me conhecer, ver quais são os meus problemas, o porquê eu tenho aquele gatilho que me leva para uma reação de 4.000 anos atrás. Iluminar a minha ignorância. Se tem algo que muda na nossa relação com Deus, não é Deus. Ele é imutável. O que muda na nossa relação com Deus somos nós, que somos espíritos ainda imperfeitos, caminhando para o máximo de evolução e de perfeição que a gente pode chegar. Então, qual é a vantagem do Espiritismo? É mostrar nada disso aqui é real. Que tudo é passageiro. As posições de autoridade são temporárias. Até os ditadores são temporários. Até aqueles que exploram são temporários. E eles estão também, como nós estivemos, estamos ainda plantando, semeando a colheita futura. Então, se nós exacerbamos o egoísmo, vamos passar pelos momentos de carência. Mas como é que a gente combate o egoísmo hoje? Lembra? Carta de Pedro. Um ato de amor cobre uma multidão de pecados. Como é que a gente combate? Isso é muito claro na doutrina espírita. Que fora da caridade não há salvação. Só se combate o egoísmo com caridade. E a caridade conforme entendia Jesus. Indulgência, benevolência e beneficência. Mas é o outro que o outro precisa, o que o outro necessita. Acolhimento. É isso que a casa espírita tem que dar. Acolhimento. E aí não interessa qualquer outra coisa. O que interessa é o indivíduo. Não interessa nada, nenhuma escolha, nenhum matiz político, nenhum viés. O que interessa é o indivíduo. O indivíduo chegou, ele tem que ser acolhido, ele tem que ser amparado. E a doutrina tem que ser mostrada conforme Cristo mostrou ao período dele, ao tempo dele. Então, é isso que a doutrina pode trazer. Solidariedade entre todas as encarnações, relação entre todos os indivíduos humanos. E a certeza de que vamos evoluir. E que se o planeta não evoluir, a sociedade não evoluir como um todo, cada indivíduo que se ilumina vai para outro planeta. Há muitas moradas na casa de meu pai.
vamos trabalhar esquecendo as dificuldades políticas, esquecendo a violência, esquecendo a tirania. Vamos trabalhar o indivíduo. Meu eu, que eu preciso esclarecer e iluminar. E a todos aqueles a quem eu puder ajudar, porque aí sim é uma necessidade que a natureza nos impõe, é que sejamos humanos. Temos que nos tornar humanos. Isto que o universo espera de nós, isso que Deus espera de nós, que nos tornemos humanos. Então, o nosso papel é ajudar quem está no degrau abaixo. A mão, puxa, enquanto tem um outro lá em cima puxando a gente. A verdade é essa. Aqueles que estão iluminados pela verdade, pelo amor, pela caridade, eles auxiliam aqueles que ainda estão nas trevas. A gente não chega na beira do vale para mergulhar nele. A gente chega na beira do vale, a gente tem que puxar quem está no buraco querendo sair. E precisa muitas vezes só de um impulso. Esse é o papel do Espiritismo. Esse é o papel de cada indivíduo na sociedade. Então, esse é o nosso papel, principalmente como espírita, como cristão. É nos iluminarmos, é estudarmos, é amarmos e praticar a caridade, diminuindo o nosso egoísmo. Se eu diminuir em mim, o ser humano evangelizado, ele é um imã. Ele manda aqueles que estão ao redor deles e os ajuda a se evangelizarem também. Por quê? Porque o Evangelho é uma vida, é um exemplo, é um testemunho. Que Jesus nos abençoe. Nós vamos pedir para o Paulo trazer para a gente um convite para todos nós, tá? E ele vai falar a respeito agora do Congresso, né? Do Congresso, tá bom? Nós estamos organizando, já está organizado. O 4º Congresso do Espiritismo.net vai acontecer ao lado do aeroporto de São João, no hotel Prígio, se eu não me engano. Prodígio, no hotel Prodígio. E nós convidamos a todos a participar desse congresso, tá? Então, estamos aqui com um ponto de vendas rápido para quem quiser fazer inscrição agora. Tá com uma promoção. Aqui a gente está dando um desconto. 30 de setembro e 1º de outubro. 1º de outubro. É um final de semana. Sábado e domingo. Começa sábado às 2 horas e termina domingo às 5, às 17 horas. Tá? Então convidamos a todos para participar desse congresso. Quem quiser, a gente está vendendo aqui as entradas. Ok. Paulo, a gente só tem a agradecer esses poucos instantes aí que você nos vem trazer a mensagem, né? Fazer a gente refletir um pouquinho. A casa de Francisco está aberta sempre, sempre, sempre. Mês que vem, completa 90 anos. 90 anos. Fundada por aquele ali, ó, Alberto Mariana Gomes. Certo? Gente, das nossas atividades, que todos já sabem, né? De domingo, de manhã, a palestra, dia de quarta-feira, 15h30. A partir de 3 de agosto, quinta-feira, também às 15h30, vamos começar o estudo do Evangelho, né? Nós temos domingo, daqui a pouco, 11h30, online, as cartas de Paulo, tá? Mas tem um convite também que queremos fazer, que no dia, para vocês separarem a data, porque 26 é o aniversário da casa, está sendo preparado. E no dia 27, eu não sei se que vocês lembram, né? Nós tivemos esse período de pandemia, mas antes a gente vinha, 34 anos que a gente faz isso, né? Lembrando que no mês de agosto tem o ciclo de palestras do Quinto Seu, né? Conselho Espírita de Unificação, e nós fazíamos era segunda, quarta, domingo, né? Esse ano, após pandemia, vai ser o nosso primeiro presencial. Nós vamos fazer apenas um encontro. Será no dia 27,
aqui no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, tá? Às 15 horas. E ali está a programação e os expositores, tá? Então sejam muito bem-vindos. O auditório tem uma estação quando acabar, então sejam todos muito bem-vindos a esse encontro do 5º Conselho Espírita, certo? Então que possamos agora fazer a nossa prece de agradecimento, né, ao nosso Pai misericordioso por nos permitir estarmos aqui participando deste momento tão especial, que nos sintamos abraçados, envolvidos pelos trabalhadores desta casa que tanto nos querem bem, que tenhamos uma semana repleta de realizações, de reflexões a respeito de nós mesmos, né? Que tenhamos a nossa fé, a nossa vontade fortalecidas para que consigamos ir trabalhando em nós tudo aquilo que nos dificulta a darmos o passo seguinte. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos proteja e que agora aqueles que desejarem, vamos iniciar o trabalho do passe. Aqueles que não sentirem essa necessidade podem ir saindo, certo? Então, bom dia, um bom domingo para todos.